fazer o estudo de um exemplo de tiragem com 3 cartas naquele tipo de leitura linear que nós estudamos no curso. Eu elaborei uma pergunta hipotética, tá? E tirei essas 3 cartas aqui. Como vocês podem ver, elas foram colocadas em forma linear, né? Justapostas uma ao lado da outra. Como nós vimos lá no método, posição 1, posição 2, posição 3. A minha consulente, eu não criei um nome específico para ela, mas a minha consulente, ela pretende abrir um negócio, tá? Ela se preparou, se programou, ela empreendeu e ela pretende abrir um negócio próprio. E ela pergunta se ela vai ter sucesso, se ela vai ser bem-sucedida nessa empreitada. Então, eu embaralhei as cartas, eu verbalizei essa pergunta, como aquela técnica que eu ensinei para vocês. Eu repeti o nome completo dela 3 vezes com a data de nascimento, depois eu verbalizei a pergunta, aí eu dividi o baralho ao meio, juntei novamente na ordem inversa, né? A parte de baixo vindo para a parte de cima, e eu tirei essas 3 cartas aqui para responder. A consulente quer saber, então, se o negócio dela vai ser bem sucedido. Primeira coisa importante, qual é que o aspecto geral desse jogo fala para mim? Esse jogo é mais positivo, ele é mais negativo? Como que esse jogo caminha? Uma dica que eu dou para vocês é vocês imaginarem essa linearidade aqui como se fosse uma linha do tempo, tá? Como é que a linha do tempo funciona? Ela tem uma ordem cronológica de acontecimentos, né? O que vinha antes, o que está agora e o que vem a seguir. Não é assim que a gente conta uma história? Vou contar uma história de como eu conheci alguém. Então, como tudo começou lá atrás, as coisas se desenvolvendo e depois o desfecho, ou até como elas estão hoje, né? Caso a gente esteja falando de uma história que ainda não teve fim. Então, nesse caso aqui, na leitura linear, a gente pode seguir esse mesmo princípio, tá? Então, vamos entender o seguinte: eu tenho, iniciando esse jogo, uma carta negativa, que é a carta da montanha. Aí, no meio do jogo, eu tenho uma carta positiva. E no final do jogo, eu tenho uma carta neutra, ou neutro positiva, como eu já havia falado. Neutro positiva, vocês devem se lembrar que é quando a carta, embora seja neutra, ela caminha para um sentido positivo, tá? Então, essa aqui é uma carta que ela tem uma tendência a se tornar positiva. Vamos avaliar então. Nos jogos ímpares, como eu havia falado, a carta central, ela vai falar sobre o ponto focal. Nas leituras curtas, assim, de 3 cartas, eu não costumo dar muita relevância para a carta central, mas vocês podem seguir isso também, tá? Vamos entender então. A minha consulente vai ser bem-sucedida no seu negócio? O negócio dela vai ter sucesso, que ela vai abrir? Eu vejo aqui a carta da montanha abrindo o jogo. Significa que no começo, olha só, não é o começo da narrativa, no começo ela vai enfrentar um grande obstáculo. Isso é uma coisa meio óbvia de todo início de um negócio, não é verdade? Quando a gente vai começar qualquer coisa, principalmente em termos de negócios econômicos, quando você vai investir, o começo é sempre uma grande prova, né? É muita adaptação, é conhecer o mercado, é fazer com que esse mercado te reconheça. Então, ela vai passar por essas dificuldades e por essas provações. Aí, depois eu tenho a carta dos lírios, mostrando que ela pode amadurecer com o tempo. Olha aqui, a carta do lírio não fala de amadurecimento, não é isso? Então, ela vai adquirir experiência com o tempo, ela vai desenvolver, maturar o seu negócio e a sua expertise, a sua vivência com isso. E aí a gente tem a carta do caminho aqui fechando esse jogo com 2 sentidos. O primeiro de que os caminhos dela para essa empreitada estão abertos, não é isso? E o segundo é de que ela pode lá na frente ter mais de uma possibilidade em relação ao que ela quer fazer. O jogo transcorre como positivo, o jogo finaliza como positivo, mas ele indica que no começo ela vai passar por dificuldades. E aí eu já posso aconselhar essa pessoa olhando para o aspecto da carta da montanha. O aspecto da carta da montanha diz o que para gente? É preciso que você seja perseverante.
É preciso que você se prepare. Não é isso que a gente diz lá na montanha, que para você fazer uma escalada, primeiro você tem que se preparar fisicamente. Um alpinista, ele não vai dormir hoje e amanhã ele levanta e sobe a montanha. Ele passa meses fazendo condicionamento físico, adaptação a condições extremas, ele vai fazer uma dieta, ele vai tomar medicamentos para se fortalecer. Então é preciso que você se prepare para enfrentar o grande desafio que a Carta da Montanha traz. Assim como também é bom que você se abasteça de suprimentos. Para você fazer uma travessia de uma montanha, uma escalada, você não tem que levar comida, água, remédio, ferramentas, até armas para se defender, no caso de canivetes, enfim, o que é necessário para você enfrentar as intempéries da escalada, porque não é uma coisa fácil e também não é nada rápido, não é algo que você resolva de uma hora para outra. Né? Então, o conselho que nós damos inicialmente para essa consulente aqui é que ela seja perseverante, mas, sobretudo, que ela se prepare para o que está por vir, tendo fé, tendo perseverança, por quê? Porque ela vai adquirir experiência e maturidade e vai conseguir chegar num ponto de tranquilidade, de sabedoria, né, de paz, de equilíbrio, né, em relação a esse negócio. E lá na frente, ela possivelmente vai ter mais de uma possibilidade para seguir. Aí eu posso imaginar aqui que o negócio dela talvez se ramifique. Eu posso imaginar que ela queira abrir mais uma unidade, mais uma filial, que ela queira acrescentar mais um nicho de mercado, mais um braço de serviço. Aí, gente, depende do contexto daquela pessoa. Por isso que eu gosto sempre de conhecer detalhadamente a situação que a pessoa está me trazendo, porque eu consigo ir diretamente no problema dela. Né? Se ela não me dá informações dessa maneira clara, eu vou responder para ela de uma maneira mais genérica. Mas eu gosto, no meu trabalho, de ser muito objetiva e muito direcionada. Então, por isso, eu gosto quando o consulente me dá o contexto que ele está vivendo, que ele me diga o que é que ele está passando para que eu possa dar as minhas respostas direcionadas para o que ele precisa de verdade. Tá? Então, aqui um exemplo bem simples dessa tiragem de 3 cartas. Eu espero que tenha ficado claro. Eu achei essa leitura bem didática, né? Bem fácil de compreender. Comentem, por favor, o que vocês acham, e aí a gente vai discutindo isso no decorrer das aulas, tá?